Olá, meus irmãos, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. A pedido do pastor Wilson, estou trazendo aqui, de uma forma bastante resumida, um pouco da lição da Escola Bíblica Dominical em nossa igreja, Igreja Batista de Areia Branca. Eu sou o irmão Ricardo Castelo, não tenho formação teológica, sou apenas um membro da igreja que tenta aqui trazer aos irmãos algo que eu pude aprender estudando as lições que nos são apresentadas. Usamos a revista Vencendo as Crises, e a lição que nós vamos trazer hoje é de número 11, que fala sobre ventos contrários, né? O texto se encontra em Marcos 6, 45, versículos de 45 a 51. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem em vossas Bíblias. Vocês podem pausar aí até que vocês encontrem. Eu já vou dar sequência aqui na leitura do texto, tá bom? E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a de Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. Ele aqui, Jesus, né? E tendo-os despedido, foi ao monte para orar, e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, Jesus, sozinho em terra, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre as águas, e queria passar-lhe adiante. Mas quando eles o viram andar sobre as águas, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles, e lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, né? Essa é a passagem. Logo após ali a multiplicação dos pães e dos peixes, em Betsaida, Jesus dá uma ordem direta para que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado do mar da Galileia, né? Que na realidade não é um mar, é um lago de água doce, e eles teriam como objetivo atravessar para o lado contrário, indo ali para Cafarnaum, cidade então de Jesus, onde Jesus viveu a maior parte da sua vida, onde começou o ministério de Jesus. Eles então, nessa caminhada, nessa travessia, encararam o vento contrário, né? É isso que o texto fala aí. E vai fazer algumas alusões à vida cristã, né? A vida cristã é o seguinte, ela faz uma comparação aqui no estudo entre o barco, sendo nós, né? Você, eu, o cristão em si, o mar sendo a vida, o tempo que passamos aqui neste ambiente terrestre, carnal, terreno, né? E o vento, que seriam as dificuldades que nós podemos encontrar no decorrer desta travessia. No versículo 45, que é o primeiro que nós lemos, ele narra que Jesus deu uma ordem direta, ele obrigou, né? Ele ordenou que os discípulos embarcassem neste pequeno barco de pequeno porte, e se dirigissem a outra margem, enquanto ele ali se despedia da multidão, né? Então nós vamos aqui ver que a vida cristã, ela consiste nesse seguir essa ordenança, né? Passar adiante, atravessar para o outro lado. Jesus nos chama para o lado diferente daquele que se espera do homem humanamente falando. Nós somos chamados para viver uma nova vida. A vida cristã, então, é seguir a ordenança do Senhor para a mudança de local, mudança de vida.
A necessidade de ter essa experiência, Jesus coloca a partir da hora que ele te dá uma ordenança, que ele fala para que você se movimente numa direção apontada por ele. Ele quer mostrar, apesar dos ventos contrários, que você pode crescer na fé, que você deve vencer. E as experiências que você vai ter com o Senhor no decorrer da sua vida, da sua convivência com o Senhor e nas suas dificuldades, sofrendo os ataques dos ventos contrários, você vai crescer na sua fé, você vai aprender a confiar no Senhor, você vai se tornar um homem, uma mulher, uma pessoa usada por Deus com a sua confiança no Senhor, especialmente nele. Jesus sempre nos impele a essas novas experiências para o aperfeiçoamento da nossa fé. A fé cristã é uma viagem cheia de dificuldades, de obstáculos, né? Mas que com ela nos é agraciado o crescimento, nos é agraciado com o crescimento, com o aprendizado, com o relacionamento, o fortalecimento dos laços com Deus, né? Somente assim, com essas experiências, é que o homem, a pessoa, o ser humano pode crescer na fé, até conhecer melhor o Senhor, né, diante das suas dificuldades. Eu costumo falar que a diferença entre uma criança, um jovem, inexperiente, imaturo, para um adulto maduro, nada mais é do que as experiências pelas quais o adulto passou. Então ele pode falar por ter passado por dificuldades e algumas coisas melhor do que o jovem. E aí por isso que vem a máxima, né, de ouvir os mais velhos e respeitar, para que a gente possa aproveitar melhor os seus conhecimentos e evitar alguns problemas. Então é o crescimento com o Senhor. As lições importantes também, a questão do tempo, né? Na noite ali, ele sozinho, o mar contrário, o vento batendo, remando, cansado, exaurido pela dificuldade. Mas o Senhor não os abandonou. O Senhor viu de longe a sua dificuldade, tomou a iniciativa e foi andando por sobre as águas. Um outro milagre, né? A palavra fala também que a cobrança seria maior para aquelas cidades ali, porque elas presenciaram um maior número de milagres do Senhor, e mesmo assim, generalizando, elas tiveram um coração mais duro, maior dificuldade, e seria cobrada maior, de uma forma mais rigorosa, por não ter reconhecido a soberania do Senhor Jesus. Irmãos, o texto é longo, tem muito mais coisa, o vídeo fica complicado fazer um vídeo muito longo, mas eu acredito que deva dar uns 10 minutos, se o irmão ficar cansativo, pausa, depois continue, mas tem muito mais coisa para a gente aprender, né? A questão de uma vida cristã marcada por milagres, na presença do Senhor, com as experiências em que Deus age, no momento em que há dificuldade. E hoje nós estamos passando por grande tribulação, esses problemas de pandemia, de isolamento, esses distúrbios políticos, econômicos que o povo vem passando, a gente vem sofrendo, vem se envolvendo às vezes. Mas com tudo isso a gente tem que crer que quando o vento bate no barco, o Senhor estabiliza a proa. O Senhor é que controla tudo. Não adianta você remar. Eu gosto de pescar, já passei por dificuldade remando nas águas. Quando o mar está revolto, quando o vento está contrário e quando a maré está contra, é muito difícil você remar. Mas quando você tem fé, você crê que o Senhor vem andando na tua direção por sobre as águas e Ele fala, sou eu, se acalma, eu estou no barco. E Ele sobe a bordo e o mar se acalma. Irmãos, o Senhor está a bordo do nosso barco, a bordo da nossa vida. E a gente tem que crer que Ele acalma a tempestade, acalma o seu coração. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, que você possa ter uma semana abençoada e que logo possamos retornar ao templo onde nós, como igreja, poderemos nos reunir. Tá bom? Deus abençoe a todos. Perdão se não foi uma aula boa, mas é o que tem para hoje. Deus abençoe vocês. Amém? Um abraço.